Relacionamentos fortes são o segredo. Donald Trump. Tive milhões de relacionamentos de negócios ao longo dos anos. Descobri que relacionamentos e reputação estão intimamente conectados. Às vezes, são necessários anos para se perceber a firmeza de caráter, ou a ausência traço, outras vezes, isso fica evidente imediatamente. Sempre gostei da afirmação de Henry Ford: você não pode construir uma reputação com base naquilo que ainda vai fazer. E você não pode construir uma reputação se seus relacionamentos ou sócios não são corretos. Sei que Robert concordaria com isso. Tive parceiros potenciais que eram ótimos em ideias, mas ruins em realizá-las. E tive outros parceiros fantásticos, bons em todos os aspectos. O melhor parceiro. Quando comecei, tive um parceiro incrível, meu pai. Isso é difícil de superar. Nós tínhamos um excelente relacionamento. Eu trabalhava em seus pátios de construção durante o verão. Já mencionei sua atenção aos detalhes, característica que eu também tenho, a ponto de recolher do chão e reciclar pregos não utilizados nas obras. Ele não tinha qualquer hobby. Seu trabalho era exaustivo, mas nunca se cansava, portanto, distrações não eram necessárias. Sempre fazia anotações e, à noite e nos fins de semana, quando falava ao telefone, ouvi-lo já era uma aula em si. Sabia como negociar, e acho que parte da minha força como negociador vem de prestar atenção nele quando falava ao telefone, sempre sobre os negócios. Ele era direto e não gostava de perder tempo. Ia imediatamente ao ponto. Ele também me ensinou a ser cauteloso. Aprendi que negócios exigem firmeza, assim como novas ideias. Meu pai era um trabalhador árduo e sentia imediatamente se alguém não fosse. Era tão sólido que podia facilmente detectar fraqueza em outra pessoa. Também aprendi a confiar na minha intuição. Isso pode ser desenvolvido, mas também pode ser um talento inato. Às vezes, não me sinto confortável com uma pessoa. Outras, sei imediatamente que gosto de alguém, como foi o caso com Mark Burnett e Robert. Tenho experiência suficiente agora para saber que meus instintos estão bem desenvolvidos. Como empreendedor, você terá empregados. Eu tenho uma teoria de que cada pessoa que você contrata é uma aposta, não importa quais sejam suas credenciais. Eu contratei pessoas das melhores escolas que não foram grande coisa. E contratei pessoas sem diplomas que foram fantásticas. Às vezes, é o contrário. Mas nem sempre é fácil avaliar as habilidades de alguém até que você veja a pessoa em ação e lhe dê alguns desafios. Fui surpreendido, ao longo dos anos, positiva e negativamente. Mas é importante dar às pessoas uma chance de provarem quem são. Com parceiros, é um pouco diferente. O instinto tem de prevalecer, porque não há como passar por fases de tentativas e erros para avaliar as qualificações da pessoa. É difícil explicar como isso funciona, mas é uma dinâmica tácita à qual você deve prestar atenção. Lealdade e integridade são essenciais em uma parceria. Pergunte-se se esses dois atributos estão aparentes e se estão trabalhando em mão dupla. Se um parceiro potencial tende a se autoelogiar excessivamente, às vezes é uma dica de que algo não está muito certo. Para começar, o nível de confiança tem de estar claro. Você quer um parceiro, não um aprendiz. Parcerias também requerem negociação. Deve ser uma configuração de ganha-ganha. Caso contrário, não é uma parceria. Meu critério é que os parceiros têm de ser pessoas boas. Não preciso lidar com qualquer outro tipo de pessoa. Robert teve algumas experiências extraordinárias de aprendizagem ao longo do caminho, e suas lições são dignas de atenção. Mesmo como empreendedores, contamos com as pessoas para executar as tarefas. Podemos ter a ideia original, mas avançar pode requerer o envolvimento de centenas de pessoas. Cada uma se torna essencial para o sucesso geral. Parcerias podem acontecer. Mencionei que sabia que havia gostado de Mark Burnett desde o momento em que o conheci e que essa parceria vem sendo próspera desde 2003. O Aprendiz estreou na televisão em janeiro de 2004 e, desde então,
Estamos indo muito bem. Mark sabia que eu era novo na indústria do entretenimento e, ainda assim, demonstrou imenso respeito. Trabalhamos como colaboradores desde o início. Ouvia minhas sugestões e perguntas, e eu tinha um monte delas. Burnett provou que minha intuição inicial estava correta. Ele é uma pessoa incrível e um visionário. Mark tem impactado imensamente a indústria de entretenimento. Ele nunca para de avançar. Não sabe o que é exaustão e tem autocontrole de qualidade em tudo que realiza. Não somos apenas coprodutores, mas amigos e nos encontramos sempre. O que mais me impressionou quando o conheci foi o quão direto era. Teve uma ideia, marcou uma reunião, fechamos um acordo e, em seguida, nos pusemos a trabalhar. Ele sabia exatamente como o aprendiz deveria ser apresentado na televisão e cada detalhe fora pensado. Obviamente ele já havia refletido muito a respeito da ideia, o que facilitou minha tomada de decisão. Estando tão cuidadosamente preparado, não foi difícil me convencer. Ele também tinha um histórico de experiências bem-sucedidas na televisão, portanto, eu sabia que tinha experiência e entendia do que estava falando. Ele não teve muito trabalho para me convencer, e o fator de risco era definitivamente pequeno. Da mesma forma, quando me encontrei com Robert, soube que ele também era um cara bom e inteligente. Fiquei impressionado com sua história de vida e com o incrível número de livros que vendeu. Achei que ele seria um grande cara com quem eu pudesse escrever um livro, o que acabou sendo uma boa ideia. Ele foi meu primeiro colaborador. Nosso livro foi um grande sucesso e recentemente esteve novamente na lista dos mais vendidos em Xangai, desde que saiu em 2006 nos Estados Unidos. Eu brigo se for provocado. Quando as pessoas sabem que você retribui, elas pensam duas vezes antes de mexer com você. Isso economiza tempo e despesas advocatícias para todos. Não gosto de ir atrás das pessoas, mas às vezes é necessário. Estou de acordo com Robert de que o sucesso é a melhor vingança. O benefício de ter trabalhado e observado meu pai desde a tenra idade é algo que me salvou de muitas situações de tentativa e erro. Foi um excelente treinamento, e fico grato pelo seu exemplo. Robert não teve isso na mesma medida e aprendeu algumas lições bem difíceis. Ainda assim, ele é bem-sucedido e acredita suas dificuldades seu caminho para o sucesso. Tive minha cota de dificuldades, mas acho que aprendi a avaliar pessoas desde muito cedo devido à influência de meu pai. Aprendendo a gerenciar uma equipe. Quando eu estava começando, fiz durante a faculdade um negócio com meu pai em Cincinnati, Ohio. Encontramos um conjunto habitacional chamado Swifton Village, financiado pelo governo federal, que estava em execução hipotecária. Um conjunto de 1.200 unidades de apartamentos com 800 vagos, em tal estado de deterioração que ninguém mais queria. Seria um trabalho imenso, mas demos o lance mínimo, que acabou aceito. Para encurtar a história, no prazo de um ano o lugar estava lindamente reformado, e conseguimos alugar todos os apartamentos. A questão é que tivemos de passar por cerca de 6 gerentes de projeto diferentes antes de encontrarmos o mais acertado. Alguns eram honestos, mas não muito brilhantes. Um deles pintou um autorretrato no canto de um apartamento. Eu tinha de avaliá-los continuamente, e alguns não tinham as qualidades necessárias, como habilidades gerenciais. Finalmente, encontramos o cara que serviria. Ele era na verdade uma grande fraude, um trapaceiro, mas tinha talento real como gerente. Eu percebia que ele fazia um bom trabalho, quase sempre. Eu apenas tinha de aprender a lidar com ele. Eu sabia que ele não era completamente confiável, por isso nosso relacionamento era de respeito mútuo e defensivo. Não era o ideal, mas funcionou para nós, e Swifton Village deu certo sob seus cuidados. Ele podia ser um ladrão, mas era competente. Eu brincava com ele, dizendo: nós lhe pagamos $50.000 e mais tudo o que você consegue roubar. Era um estranho tipo de negociação, mas ele mantinha o lugar em boas condições. Alguns anos mais tarde, como o bairro estava ficando ruim, colocamos o empreendimento à venda, e a resposta foi imediata.
Mas trabalhar com esse cara foi uma grande lição de negociação e de parceria. Por razões óbvias, minha confiança era limitada, eu ficava em estado de alerta, o que me serviu de lição. Minhas equipes. Em qualquer projeto que fazemos, nacional e internacional, temos equipes de trabalho para lidar com as necessidades diárias e as demandas que uma construção requer. O Trump International Hotel e Tower Chicago terá um gerente geral, assim como todos os outros projetos. Naturalmente, haverá também uma equipe completa. De certa forma, essas equipes são parecidas com as parcerias. Todos os envolvidos têm de trabalhar juntos para serem bem-sucedidos, particularmente na indústria hoteleira, já que ela depende tão fortemente da excelência nos serviços. Claro, isso é uma prioridade em todos os nossos empreendimentos. Meus gerentes e todos os funcionários sabem que sou exigente, porém justo, e o padrão que representam pode trazer à tona o melhor das pessoas. Tenho uma nova equipe na organização que trouxe ao conjunto de hotéis Trump reconhecimento internacional. A equipe a que me refiro são meus 3 filhos mais velhos, Dom, Ivanka e Eric. Eles trabalharam em muitos projetos e, como parceiros, mostraram-se dignos. Podem ter começado como aprendizes, mas agora essa palavra só se aplica às suas aparições como meus assessores no programa. Quando penso em parceiros ideais, penso neles, que labutam arduamente, de maneira independente, e amam o que fazem, e obtêm resultados que fariam qualquer bom empresário orgulhoso. Ivanka tem sua própria linha de joias, além de sapatos e bolsas, e administra as responsabilidades extras com profissionalismo. Os 3 são ativos e eficientes em seus trabalhos sociais, e suas éticas são irrepreensíveis. Como pai, não poderia estar mais orgulhoso. Quando se trata de 3 grandes parceiros, eu diria que sou um homem de sorte. Parceiro bom, parceiro ruim. Parceiros são cruciais. Para Robert, um bom parceiro é, acima de tudo, confiável. Claro, eles possuem todas as habilidades e talentos necessários para serem seus parceiros, mas a honra, para um fuzileiro naval como Robert, está no topo da lista. Ele só pede das outras pessoas que retribuam o que ele mesmo lhes dá. E é assim que se encontra um bom parceiro. Procuro pessoas que tenham os mesmos valores que eu. Caso contrário, não vai funcionar. Se você se questiona se seria um bom sócio, talvez não deva ser. Nem todo mundo é talhado para parcerias em sentido tradicional. É quase impossível construir um negócio bem-sucedido sem relacionamentos. Mas você pode fazê-lo sem parceiro se for capaz de estruturar acordos e trazer o talento certo para projetos ou realizações específicas. Por exemplo, se estou construindo um novo prédio, contrato o arquiteto que trará sua equipe e encontrarei o empreiteiro certo, os paisagistas adequados e assim por diante. Pode ser complexo, mas vale a pena, porque o empreendimento inteiro é seu, e está no controle. Assim, se você se questiona se pode ou não construir bons relacionamentos de negócios, acho que é hora de se olhar no espelho e se perguntar o porquê. Uma maneira de tornar-se um bom parceiro é perguntar a si mesmo que tipo de parceiro eu gosto de ter? E, em seguida, tornar-se esse tipo de parceiro. A integridade tem uma forma de atrair integridade, mas isso não acontece automaticamente. Algumas pessoas não são necessariamente ruins, são apenas ineptas. Por outro lado, outras são ruins. É como se não pudessem evitar. Então, fico em alerta até que os parceiros se mostrem íntegros. Tive amigos e parceiros que se tornaram adversários por causa de alguma propriedade. Um amigo foi atrás de algo que ele sabia que eu queria, e não exatamente um tipo de parceria. Foi um choque, uma vez que eu o conhecia havia muito tempo e o considerava um amigo. Fico feliz em dizer que tudo acabou bem, mas foi uma lição. Não vou mencionar seu nome porque é desnecessário, e essas coisas acontecem, mas foi um bom aprendizado. Quando se trata de negócios, as pessoas podem ser surpreendentes em todos os sentidos. Em um episódio de O Aprendiz, Nick Taylor era o gerente de projeto, e sua equipe perdeu. Em vez de culpar alguém,
Ela assumiu total responsabilidade pela derrota e se ofereceu para ser demitida. Demonstrou grande integridade, e eu e sua equipe admiramos sua força de caráter. A relação dela com a equipe foi de total respeito, e saiu do programa com grande dignidade e admiração de todos. Negócios versus parcerias. Lembro de uma conversa que tive com Robert há alguns anos sobre parcerias e como elas podiam ser difíceis. Ele estava no meio de um problema com sócios. Prefiro fazer negócios com outras pessoas, mas sem sócios, porque são muito complicados e podem traí-lo. Fazer acordos é mais fácil. Você ainda tem a relação, mas não a bagagem que requer uma sociedade completa. Uma sociedade é como o casamento, pode ser maravilhoso ou terrível. Se puder, prefira fazer negócios com pessoas de quem você gosta e em quem confia. Então, você poderá partir para o negócio seguinte. Há muitos anos estou no mundo dos negócios. Minha reputação é tamanha que posso contratar as pessoas certas e facilmente resolver as coisas. Entendo que não é assim para todo mundo, especialmente se você está apenas começando. Por isso, gostaria de sugerir que você mantenha a palavra negócio em mente à medida que gradualmente progredir na carreira de empreendedor. Pensar é um negócio em vez de é uma parceria ou é um casamento é muito mais libertador. Sua mente se abrirá a novas ideias. É semelhante à minha abordagem para situações difíceis. Pergunto: isso é um pontinho de luz no radar ou é uma catástrofe? Na maioria das vezes, trata-se de um pontinho no radar. É incrível como as coisas se tornam mais claras quando você faz isso.